gente. Boa noite, meus irmãos da Casa de Solidariedade, meus amigos queridos. Vamos para mais uma palestra hoje, ao vivo, né? Com a nossa amiga Nancy, que vai trabalhar. A Nancy é minha amiga desde 97, quando eu entrei para fazer a escola, né? Na Casa de Solidariedade. É minha companheirona de muitas vidas, com certeza. Uma psicóloga ímpar, né? Trabalhou em muitos lugares e na Fundação Casa com os jovens, é uma coisa muito importante. Então, ela vai fazer uma palestra. Boa noite a todos que estão presentes. Muito obrigada pela presença de vocês. Saudade, gente. Muita saudade de todos vocês. Nossa, quando eu vejo assim as pessoas, falo, ai meu Deus, quando que a gente vai poder se abraçar, beijar, né? Tá junto. Então, nesse momento, a Casa de Solidariedade ainda não está aberta, né, ao público. Mas a gente aguarda que o Pai Maior vai permitir que a gente se reúna novamente, consiga fazer as nossas tarefas, os nossos estudos, as nossas palestras, e tudo de bom que tem nessa casa, né? Logo nós estaremos juntos. Então, o tema de hoje da Nancy é saúde emocional. É um tema muito... Saúde mental, desculpa. Muito importante. Quando eu vi o tema, eu falei, ai, meu Deus, saúde mental é o que eu acho que eu não estou nem um pouquinho nesse momento de pandemia. Brincadeira, né? A gente tem, mas a gente dá umas osciladas, né? Nossa, estou vendo aí a Fátima, o Sadá, a Carlinha, o seu Carlos Formice, a Maria Albuquerque, a Jane, o Marcos. Nossa, gente, boa noite. A Pro Rose, a Mazé. Muito boa noite a todos. A Vilma também. Nossa, gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente fica muito feliz quando reencontra nossos amigos, né, de escola e de tarefa e de vida, né? Afinal, é a nossa casa. Então, a gente vai parar para fazer uma pequena prece de introdução à nossa palestra. Em seguida, vou chamar a Nancy, nossa amiga tão querida, para falar sobre a saúde mental nesse momento complexo de transição planetária. Então, a gente vai fechar os nossos olhos, vai acalmar o nosso coração, vai elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, que veio a este planeta nos iluminar, e agradecer a Ele, ao Pai Maior, e pedir que a corrente espiritual dos irmãos psicólogos, dos irmãos médicos, ilumine a nossa irmã Nancy, para que ela consiga falar para a gente o que há de melhor para nos ajudar a manter a nossa saúde mental nesse momento de transição. Sabemos que a gente escolheu estar neste planeta neste momento, mas quando a gente encarna, a gente esquece e fica aí assustado com muitas situações. Mas temos que agradecer muito. Então, com a prece que Jesus nos deixou, vamos dar início à nossa palestra de hoje, já já. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, especialmente da prática do mal. Que assim seja. Vamos lá, Nancy? Vamos começar a nossa palestra de hoje. Então vamos começar. Em primeiro lugar, assim, quero agradecer muito estar aqui com vocês nesse momento, né? Também com muita saudade de todos vocês, né? Dos nossos encontros, dos nossos momentos, né? Também com muita vontade de que tudo volte, né?
ao devido normal para a gente continuar aí a se ver, a conversar, a brincar, né, a sorrir, todos juntos, tá bom? Então, é um prazer. Então, assim, pessoal, quando o Beto, né, e o André me falaram, ai, vamos lá, vamos conversar. Então, assim, a primeira coisa que eu pensei é em relação à nossa saúde mental, né? Como a Moniquinha falou, a gente está passando, né, por esse momento aí da pandemia, né, que para a gente, sim, é um momento assustador, mesmo a espiritualidade falando para nós, olha, vocês já passaram por isso, né, vocês já sabem. Ainda assim, né, como nós esquecemos, como diz a história, né, depois do beijinho a gente esqueceu, a gente fica muito assustado. Então, é um momento difícil, né? Então, é um momento, assim, que a gente sente muito medo, sente tristeza, angústia, frustração, sente raiva, né? A gente fica com medo pela gente e pelas pessoas que estão à nossa volta, né? E nisso, o que acaba acontecendo, né? Nunca se viu um aumento, né, tão grande como está acontecendo agora, assim, de algumas doenças mentais, ou como a gente fala de alguns transtornos mentais, né, como quadros, assim, pessoal, de ansiedade, né, quadro de depressão. Houve, assim, um aumento bem importante do uso de substância, né? Tem pessoas que, por estar passando por esse momento e não conseguir lidar com ele, acaba lançando mão do uso de substância, síndrome do pânico, né? Tudo isso, né, acabou, vamos dizer assim, sendo desencadeado, sendo aflorado nessa situação que a gente está passando. E aí, assim, o que me chamou a atenção é que, e claro, e é super importante, né? A gente teve todo esse olhar para falar da saúde mental. Então, olha, como que está a sua saúde mental na pandemia? Como que está a sua saúde mental nesse período de isolamento? Né? Por que eu estou falando isso? Porque, assim, eu gostaria que vocês pensassem um pouco como que está a saúde mental de vocês nesse momento. Então, assim, né, diante de todo esse quadro, como que vocês estão? Né, vamos dizer assim, na pandemia, no isolamento social, no distanciamento das pessoas que a gente gosta, né, no distanciamento, paramos de estudar, né, paramos de trabalhar presencial em algum momento, né, as relações, né, ficaram assim, como está acontecendo as nossas agora, nesse momento. Então, eu gostaria que vocês pensassem como vocês estão. Tá? Em tempos de pandemia. Todo olhar para a saúde mental. Ok. E agora, eu gostaria que vocês pensassem também como que estava a saúde mental de vocês, né? Ou como que estava a nossa saúde mental antes da pandemia, antes de tudo isso estar acontecendo. Mesmo antes da pandemia, né? Nós também já passávamos por momentos de ansiedade, não é? Já passávamos por momentos de pânico, né? Quantas vezes faltou nossa respiração, quantas vezes o coração ficou disparando, né? Chegando quase na garganta, né? Quantos episódios, muitas vezes, né? De tristeza, ou mesmo de depressão. E nós não estávamos vivendo, né? Na pandemia. Por que eu tô fazendo esse questionamento com vocês? Porque eu gostaria, né, que nós pensássemos como nós estamos cuidando da nossa saúde mental, como nós sempre cuidamos, independente da pandemia, né? Por quê, pessoal? O que que acontece? Apesar de se falar muito, assim, uma das coisas que eu percebo, que eu observo, que muitas vezes a gente tem uma resistência a falar da nossa saúde mental, né?
A saúde mental, eu acho que até pelo histórico dela, tanto, sim, por todo o tempo, né, de hospitalizações, de internações, e também, assim, dos quadros apresentados, muitas vezes, pessoal, ainda, quando se fala, olha, eu não estou bem, olha, eu estou deprimido, eu estou angustiado, né, isso ainda fica um pouco como um tabu, né, muitas vezes a gente não fala para as pessoas que estão à nossa volta, de como a gente está se sentindo, de quais são os nossos medos, né, de quais são as nossas ansiedades, né? Se às vezes você fala assim, ai, não estou muito bem, eu estou deprimida, a gente já fica muitas vezes receosos, com medo do julgamento, ai, vai achar que eu sou fraco, porque antigamente era assim que se tratava, né? As questões da saúde mental, né? Ah, isso é bobagem. Ah, imagina, né? E isso se tira de letra. Imagina, você ficou incomodado com isso, né? E não. E é algo assim que é muito, muito particular, que é muito delicado, que é de cada um, né? Que cada um tem a sua vivência, que cada um tem a sua história, que cada um, né, tem uma forma de estar lidando com as suas emoções e que nós não somos fortes o tempo todo e que nós podemos não ser, né? Então, tem momentos que nós nos fragilizamos. E o que a gente, assim, observa, né, dentro disso, uma resistência, muitas vezes, do outro, né, em tá percebendo, ou até em estar conversando, muitas vezes com a gente, e muitas vezes a nossa própria resistência, né? Até assim, vou contar uma história para vocês do um período que eu trabalhei no, no hospital psiquiátrico. Gente, o processo mais difícil do tratamento, né? O que mais dificultava o tratamento das pessoas era a aceitação. Era a aceitação. A pessoa não aceitava que estava com algum tipo de problema. Claro que isso eu estou falando numa dimensão muito maior, né? Mas muitas vezes acontece com nós, porque assim, o sofrimento psíquico, né? Muitas vezes permeia a nossa vida, e ele vem em vários graus, né? E lá, quando eu trabalhava no hospital, muitas vezes não, a maioria, chegava falando assim, não, eu não tenho problema nenhum, eu não quero fazer tratamento, eu estou bem, né? E eu sempre pensava, gente, por quê? Tanto eles e nós também. Eu falei, gente, também, a gente também não é diferente, né? Porque muitas vezes nós estamos com as nossas questões e nós também resistimos, né? Aí eu pensei muito sobre isso, né? Aí eu cheguei assim, para mim, né? Para minha conclusão, que muitas vezes a gente entra ou nessa negação, ou nessa resistência, ou no julgamento, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que resolver tudo, né? A gente entra nessa resistência porque se a gente parar, né, parar e olhar todos esses sintomas, né, porque quando aparece um sintoma, é sinal de que as coisas não estão bem, alguma coisa não está bem, gente. O sintoma não aparece do nada. O sintoma também não aparece de uma hora para outra, né? Às vezes tem gente que fala assim, ah, mas olha, ele estava tão bem, e de uma hora para outra, né, deprimiu, de uma hora para outra ficou com medo, não consegue mais sair de casa, ou tem essas crises de ansiedade, eu levo no médico, chega no hospital, eles falam que não é nada, faz um monte de exame, não é nada, né? Então, assim, quando você se dá conta de um sintoma, né? É um sinal que alguma coisa não está bem. E aí a gente tem que parar e olhar. Parar e olhar para o sintoma, né? E entender, né? O que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo comigo, né? E isso nos remete ao autoconhecimento, né? Então, assim, eu vou ter que mergulhar em mim, né? Eu vou ter que me entender. Alguma coisa não está bem.
E é duro, né? A gente foge desses momentos, né? A gente não quer, né? Porque, assim, muitas vezes a gente tem receio e você fala, nossa, né? O que que eu vou encontrar, né? O que que eu vou encontrar, quem eu sou, quais são, né, as minhas fragilidades, quais são os pontos que eu preciso melhorar. Aí a gente corre do autoconhecimento, né? E não cuida, e não cuida da nossa saúde mental, né? E não cuida da gente com o mesmo carinho que muitas vezes a gente cuida do outro, né? Às vezes tem pessoas que chegam, vêm conversar com a gente, e a gente é tão carinhoso, a gente é tão atencioso, a gente fala de tantos caminhos, mas na hora que chega na gente, né, na hora que a gente precisa se olhar, né, e mergulhar nesse autoconhecimento, porque assim, a gente sempre precisa lembrar que a gente só tem conhecimento, né, do que acontece conosco só 5%, lembra? Lembra da história do iceberg, né, das emoções? Né? 5% eu estou consciente, eu sei o que eu estou falando, eu acho que estou me relacionando de uma forma, mas quando você olha o que está, né, abaixo da água, né, você não vê, né, porque muitas vezes ficou ali quietinho, né, foram vivências que nós tivemos e que guardamos e que não queremos entrar em contato, às vezes são dores, são frustrações, né? São receios, são medos, e a gente não quer entrar em contato com isso, né? Aí a gente se relaciona com todo mundo só ali, né? Naqueles 5%, com todo mundo e com a gente mesmo. E o autoconhecimento, né, implica a gente fazer esse mergulho, né? Mas assim, a gente também não precisa fazer esse mergulho sozinho, né? A gente, graças a Deus, né, tem tantos recursos hoje para gente entender o que está acontecendo com a gente, para a gente realmente conseguir reconhecer assim as nossas potencialidades, as nossas fragilidades, para que a gente possa ressignificar muitas vezes aquelas questões que a gente deixou lá quietinho, lá escondidinho, e às vezes quando eu recebo uma ajuda, né, porque aquilo que está ali abaixo do iceberg, ele está incomodando a gente, né, ele também está refletindo naquele consciente, porque ele reflete como? Nas nossas relações, nas nossas interações com o outro, com a gente, né, na nossa autoestima. E quando eu tenho uma ajuda, né? Que aí, gente, a ajuda é assim, cada um pode buscar a sua, da forma como se sentir mais à vontade. Então, assim, a gente pode encontrar ajuda, né? Através dos livros, através dos cursos, tem cursos de autoconhecimento que ajuda com várias curas, né? Através da terapia, através do acompanhamento médico, né, para você não fazer esse mergulho sozinho, né, porque às vezes a gente fica receoso. Então, quando você tem esse apoio, você pode ir, entrar, mergulhar nesse autoconhecimento e se fortalecer diante das situações da vida, né. Mas, assim, uma das coisas que mais dificulta realmente é a nossa resistência, o nosso preconceito. Como às vezes até acontece com a gente, vamos imaginar assim, às vezes na casa, né? Às vezes a gente não está bem, está precisando passar na pesquisa, não está bem, não está dormindo, está inquieto, e às vezes um colega chega, né? E fala assim para a gente, olha, passa na pesquisa, né? Aí a gente já, não, passar na pesquisa? Não, estou bem, né? Aí a gente vem com as nossas desculpas, eu não quero deixar o grupo só, né? Não, eu estou bem, não, talvez eu acho que não vai me ajudar, quando é um recurso importante que a gente tem. Mas, assim, o que eu gostaria de deixar
para vocês pensarem e buscarem, né, diante das necessidades a ajuda, é assim, que existe vários graus de sofrimento psíquico, né, que compromete a nossa saúde mental. Então, tem aqueles, né, gente, ó, vamos imaginar, é como se fosse a questão física, não é? Então, eu tô com um problema, tô com gastrite. Alguém fala assim, nossa, tô com dor de estômago. Aí, o que que eu faço? Ah, eu tomo um antiácido, eu tomo um chazinho, né? Que eu acho que vai melhorar. Para algumas pessoas melhora, para outros não melhora. Aí chega um momento que ele tem que procurar uma ajuda especializada. Aí ele vai aonde? Ele vai ao gastro, né? É a mesma coisa, né, nas outras questões, né? A mesma coisa se você tem um problema de coluna, você vai buscar o ortopedista, né? Às vezes você vai para o Pilates, vai para um monte de coisas, melhora. E dependendo do grau do seu comprometimento, você precisa de uma ajuda. Então, assim, o que eu pensei, né, nesse momento da nossa conversa é justamente isso. Não abram mão da ajuda, né? Nós podemos buscar ajuda para esses cuidados, né? Então, assim, não estou bem, né? Posso buscar a leitura, posso buscar o grupo, posso conversar com um amigo. Todo tipo de escuta é importante, né? É significativo, mas muitas vezes tem escuta que precisa ser especializada, né? Que precisa ser de uma forma, né? Porque eu estou adoecido, né? Eu não vou conseguir melhorar, né? Muitas vezes naquele momento, daquela forma, com aquela escuta. Né? Eu preciso de algo mais especializado. Uma das coisas que a gente percebia no hospital, e que acontece com a gente também, é quando a gente não está bem, a gente, né, tem uma resistência com medicação, não é? Já tem resistência com o médico, né? Você fala assim, nossa, eu não estou muito bem, não estou muito bem emocionalmente, aí você tenta tudo, aí alguém chega e fala assim, nossa, você precisa de uma ajuda especializada. Aí você fala, ai, eu preciso do neurologista, né? E não é o neurologista, né? Tem momentos que a gente precisa do psiquiatra. Sim, né? Porque ele vai fazer uma avaliação diferenciada, ele vai ver se existe a necessidade, né, da medicação. E se for preciso tomar a medicação, por que não? Se ela vai ajudar, né? Porque o que que acontece? A medicação, ela age, vamos dizer assim, no sintoma. O pânico, a taquicardia, a sudorese, a ansiedade. É isso que o remédio vai estar ajudando. Ou a depressão, né? Porque às vezes tem pessoas que têm esses quadros de depressão que é bem difícil. A pessoa não consegue levantar, que compromete a rotina de vida diária dela. Né? Tem sofrimento psíquico que compromete a nossa rotina, o nosso trabalho, as nossas relações, né? A nossa escola compromete, a gente não consegue. E aí é necessário, né? Porque você toma a medicação, consegue um certo equilíbrio, e aí você associa. Associa o quê? Na busca desse autoconhecimento, para você entender o que foi que gerou, o que estava acontecendo, que você fez esse sintoma e que ficou tão intenso que você até precisou de uma ajuda medicamentosa, sim, né? Mas que também não é ad eterno, né? É uma medicação que o profissional vai te avaliar e vai chegar um período que, né, conforme você for melhorando, ele vai retirar. E aí vem os mitos, né? Ai, mas e se eu ficar dependente? Né? E não, o profissional vai ter esse cuidado, né? Ele vai te receitar coisas que não vai dar essa possibilidade, porque no momento certo ele vai retirar. Mas o mais importante é sempre associar. Gente, não tem transformação, né, interior sem o nosso, eu vou usar essa palavra, enfrentamento, né? Que é essa de você parar, olhar no seu olho, né? Olhar dentro de você
e ver o que está acontecendo, tá bom? Né? Eu acho muito, muito importante, né, a gente pensar nisso, não esquecendo que nós não estamos sozinhos, nós somos, assim, super amparados por essa espiritualidade divina, maravilhosa, que está com a gente o tempo todo, que vai nos mostrando caminhos, né, que vai nos dando segurança, né, e aí também a gente tem o quê? Que é importante, a nossa rede de proteção, os nossos amigos, a nossa família, né? A nossa família às vezes olha e fala, nossa, estou vendo que você não está muito bem, né? Muitas vezes oferece ajuda, ou às vezes sinaliza coisas que a gente não está percebendo, a nossa rede de amigos também, tudo, né? São fatores de proteção, para que nós possamos, né? É, lidar, né, com essas dificuldades e buscar o equilíbrio da nossa saúde mental, né? Porque ele estar em equilíbrio com a nossa saúde mental, gente, é estar em equilíbrio com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, é a gente conseguir lidar com as mudanças, né? A mudança vem o tempo todo, desde a hora que a gente já nasce e já cai na mudança, né? Já se assusta com tudo que está acontecendo, né? E aí você vai passando pelas fases na infância, né? É uma fase, tem um monte de mudança, aí você vai para a adolescência, tem outras. E a todo momento, né? Nós precisamos buscar essa adaptação. Então, vem aquilo que é novo, eu sinto, né? Aí tem imensos sentimentos e sensações, mas eu preciso aprender a estar administrando isso, e administrando o que eu digo, né? Muitas vezes até ressignificando tudo, né? E me adaptar e seguir para frente. E aí o que acontece? No outro momento vem outra mudança. Então é inevitável, pessoal. As mudanças faz parte, né? As mudanças faz parte do nosso crescimento emocional, faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte do nosso aprendizado, né? E ter ajuda em momentos que a gente não consegue lidar com essas mudanças, né, é super importante, né? Então não abram mão, né? Assim, pensem com carinho nessa possibilidade, né? Se conheça, assim, veja os seus limites, né? Como que eu estou dando conta sozinha, estou precisando de uma ajuda ou não, né? Porque se eu precisar de ajuda, eu preciso também vencer, né? Todos os preconceitos, ou mesmo os meus próprios julgamentos, e buscar essa ajuda, né? E aí, pessoal, tem várias coisas também, né? Que assim, que eu vou falar, mas que vocês já sabem, né? Que a gente pode fazer para manter a nossa saúde mental, né? Gente, fazer coisas que a gente gosta, aprender a gostar da gente, né? Valorizar o que a gente tem de bom, né? Somos centelha divina, né? Fazemos parte da criação, né? Então, com certeza, né? Tem muita, muita coisa boa, né? No nosso interior. Então, aprender a valorizar o que a gente tem de bom é super importante, né? Ajuda a melhorar, sim, a nossa autoestima, né? Às vezes eu brinco, eu falo, olha, o pessoal tem receio da terapia, né? Porque tem medo de entrar em contato com o que não gostou. Aí eu falo assim, então nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiro vai no que você gosta, né? Às vezes a gente tem um potencial incrível e não reconhece, né? Ou não vê. Então para um pouco, pense, né? Veja tudo que você tem de bom. Quando você vê o que você tem de bom, aí aos pouquinhos vai trabalhando, vai mexendo naqueles pontos que você acha que precisa melhorar, né? Que somos humanos, né? Então, às vezes somos difíceis, sim, às vezes queremos tudo do nosso jeito, sim, às vezes achamos que a gente às vezes quer nessa polarização, ou às vezes a gente acha que não é nada, ou às vezes a gente acha que é demais, né? Que são coisas, são pontos que a gente, né, se depara quando a gente começa a se conhecer, mas que é lindo, porque aí você tem uma oportunidade, né,
de conhecer, de mudar, de se sentir mais segura diante de você mesmo, né? Porque aí quando você vai para as relações, você não vai só naqueles 5% que você tem consciência, né? Você já se conhece um pouco mais daquilo que está ali, né? Que está ali abaixo do nível do mar, vamos dizer assim, que é aquele iceberg igual do Titanic, né? Que a pontinha aparecia pouco, mas embaixo imenso. Você já tem um certo conhecimento. Porque, assim, um segredo, esse conhecimento, esse inconsciente, né, dizendo assim, ele é imenso, ele é inesgotável, justamente por a vida ser dinâmica, né? Pela vida ser dinâmica, contínua, então, né, nós trabalhamos isso, né, nessa existência e em tantas outras existências, né? E o que é importante, o que é maravilhoso, é que tudo que a gente aprende, né, tudo que a gente descobre e melhora na gente, a gente leva para as próximas, né? A gente já vai ganhando aí uns pontinhos, a gente melhora nessa, se relaciona melhor, né? E ainda encaminha para as próximas. Então, assim, se cuidem, sim, o exercício físico, somos corpo, somos mente, né? Somos seres sociáveis, a gente precisa, sim, estar atento a todas essas áreas, uma área não vive sem a outra, né? Mente não vive desconectada do corpo não desconecta da mente e não desconecta do social, é uma interação, e tudo isso é sustentado, né, pelo espiritual, que é o que nos dá uma direção também, né? Por isso, assim, estamos juntos, somos companheiros de viagem, né? Assim, é muito importante as interações, porque com elas nós aprendemos. Acho que é isso, pessoal, que eu gostaria de falar com você, para vocês, né? Para ter esse cuidado, tá bom? E aí, no dia a dia, né? Porque assim, não é só na pandemia. A saúde mental precisa ser vista continuamente, né? Tá bom, pessoal? Mônica, vou chamar a Mônica agora. Oi. Tem alguns comentários, alguns questionamentos que eu vou fazer para você. O Marquinhos, ele colocou uma pergunta. A pergunta é a seguinte: como manter o equilíbrio em situações desequilibradas? Olha, Marcos, é o nosso grande desafio, né? Mas, assim, para a gente conseguir se manter diante dessas situações desequilibradas, assim, a gente precisa se conhecer para a gente não ser reativo, né? Porque o que acontece? Se a gente não se conhece bem, a gente é reativo, né? A gente acaba agindo muitas vezes até com mais desequilíbrio, né? Ou do que a outra pessoa, ou diante daquela situação. E na medida em que você realmente se conhece, você, né? Olha, nesse momento talvez não dá para falar, nesse momento eu tenho que me acalmar, né? Depois eu converso, essa pessoa agora não está bem, ou essa situação não dá para resolver agora. E tem situações que não cabe a gente, tem coisas que também é do outro, né? Então, mas assim, gente, a base é sempre o autoconhecimento. Não parece chover no molhado, né? Parece bobagem, mas é importante. Eu até coloquei que é a diretriz da escola, né? E aí a Suzana, antes de falar essa que está na tela, a Suzana disse assim, que é muito sutil, que esses processos são muito sutis e que precisamos de autoconhecimento. Então, ela falou que ela corroborou o que você disse, né? Precisamos de autoconhecimento. E eu coloquei que a diretriz da escola da Casa de Solidariedade é o autoconhecimento. Sim, né? Que, Mônica, assim, até né, falando para a Suzana e para todo o pessoal, quantas curas, né, Mônica, nós tivemos naquelas nossas aulas, né? Que o básico, nós ficamos 8 anos, foi uma terapia de grupo, era uma terapia de grupo,
né? Eu lembro, pessoal, que quando eu cheguei, eu fiquei assustada. Eu falei, eu não vou ficar aqui, eu pensei. Imagina, porque aquilo mexia tanto comigo, você lembra, Mônica, que eu sempre queria correr, né? Porque assusta, sim, mas, gente, que delícia, né? Que processo. Muitas curas nós conseguimos na escola, né? Porque a escola, ela fala do tema e traz para você. E você, como é que está diante desse tema? Aí, pessoal, não tem como correr. Não tem como correr, tem que olhar. Então, eu peguei da Vilma também. A Vilma fez assim, ela fez uma fala, ela fez assim, ó. Eu vou resumir a pergunta, ela colocou assim, então, Nancy, nesses últimos dias, até estava tudo bem, mas eu sinto como se eu tivesse à procura de alguma coisa e não acho, mas continuo procurando e não sei o que é, mas tento estar serena, faço as minhas preces e vou tentando. No fundo, sabemos que nos falta algo. E ela falou que a fé é muito importante para ela conseguir vencer. Ela está assim, com essa sensação que ela está buscando e não sabe o que é. Uhum. Eu penso assim, né, Mônica, nós vivemos constantemente nessa incompletude, nessa busca, né? A gente sempre acha que está faltando algo, mas assim, o que a gente precisa observar, se essa sensação de que falta algo, até aonde, assim, como que ela está refletindo na minha saúde mental, né? Porque muitas vezes a gente tem essa sensação de que falta algo, né? E a gente consegue se sustentar na escola, a gente consegue se sustentar na pesquisa, a gente consegue se sustentar numa leitura, num trabalho, né, com o corpo, mas tem momentos que essa busca, né, às vezes nos traz um sofrimento, e um sofrimento que foge do controle. Então, nesse momento, eu acho que seria importante, e é importante também, a gente falar, tá, mantenho toda a minha rede de ajuda e vou buscar mais uma. Eu vou falar, desculpa, como que é o nome dela? Vilma. Que fez a pergunta? Foi a Vilma. Vilma, olha, eu me identifico com você, Vilma, que às vezes eu falo aqui em casa, né? Às vezes o povo fala assim, nossa, mãe, você vai no centro, você vai para terapia, você vive em terapia, você vive em constelação familiar, você vive em palestra, e você continua. Aí eles falam assim, gente, né? Você continua doida, né? Eu falo, gente, eu falei, você imagina se eu não. Eu falei, imagina se eu não buscasse tudo, né? Eu brinco assim, que eles falam, né? Doida no sentido assim, porque eu tenho essa questão da busca também. Eu também eu quero me sentir bem, eu quero entender o que acontece comigo, eu quero entender, ficar bem, né, comigo e com as minhas relações. Então, continuamente tem essa busca. Agora, acho que o ponto é assim, está me trazendo um sofrimento muito intenso? Qual é o grau desse sofrimento? Aí a gente precisa pensar também qual outro tipo de ajuda, né? Eu quero falar uma do Marquinho. Tem da Lu, ó. O trabalho de transformação individual é o compromisso que temos conosco, porém, pode ser compartilhado? Pode. Eu acredito que sim, porque assim, gente, nós fazemos, né, Lu? Lu, a gente faz parte do todo, não é? Nós não vivemos isolados. Se a gente for pensar na nossa palestra, o nosso planeta apresentou um sintoma. Nosso planeta apresentou um sintoma, não foi? Porque o nosso planeta, né, que o nosso planeta que somos nós, as pessoas precisam estar revendo muitas coisas, e precisa rever muitas coisas no coletivo, né? Então, nós não vivemos isolado, né? Assim, está acabando o tempo, até por conta da transição planetária, né, que cada um olha para si, né, ou que cada um se resolve e está bem. Não, o meu bem-estar só será
completo, quando a Mônica estiver bem, quando a Lu estiver bem, quando a Vilma estiver bem, quando o coletivo e quando o todo estiver bem, né? Somos todos um. Eu acho que é por isso, né, que o nosso planeta adoeceu, né? Que a pandemia talvez veio como um sintoma para falar, opa, peraí, vocês não vão parar para perceber, né? Porque a gente ficava naquela loucura tão desenfreada, né? Naquela correria, aí foi, peraí, todo mundo vai parar. E aí foi assustador, porque quando a gente parou, a gente se deparou com quem? Com a gente. E aí percebeu mais, né? O Marquinhos colocou assim, ó, qual a importância do suporte espiritual na manutenção da saúde mental? Foi a Fabiana, na verdade. Mas deixa eu só te falar. Vamos lembrar que aquilo que você chamou de pesquisa, hoje chama orientação. O pessoal mais novo da casa não sabe que a pesquisa, antigamente chamava pesquisa para nós, que hoje é orientação. Então, a Fabiana colocou assim, qual a importância do suporte espiritual na manutenção da saúde mental? Então, porque assim, tudo é conectado, Fabiana, né? Então, qual que é a importância? É a espiritualidade, é a nossa saúde também espiritual, é a nossa base, é ela que sustenta o nosso físico, é ela que sustenta, né? O nosso social, é ela que sustenta a nossa mente. Então, ela é fundamental, porque tudo começa justamente, né, na questão da espiritualidade, ela é a nossa base, né? Quando também a gente fala da espiritualidade, né, é aquela base que sustenta esses outros 3 pilares. O universo, né? Isso, que seria o quê? Ali os nossos valores, os nossos sentimentos também, né? Alegria, tristeza, egoísmo, altruísmo, né? Assim, a gente não pode viver polarizado, né? Então, na medida, se você vive de uma forma polarizada, essa base espiritual, ela acaba refletindo, né? Ela é como se ela tivesse um declínio e reflete em algum lugar, ou no físico, né? Ou você tem uma questão física, algum problema físico, algum problema, né? De ordem mental ou nas questões sociais. Então, ela é fundamental. Ela é a nossa sustentação, né? Vai chegar o dia, né, Mônica e Fabiana? Acho que está bem próximo que a ciência, que as pessoas vão entender isso, que não são coisas desconectadas, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando, né, de religião, a gente está falando dessa sustentação. É o que eles falam, o homem integral, né? E aí o Jason colocou que você já explicou numa palestra na Solidariedade sobre a pirâmide do consciente versus inconsciente, que foi muito bom. Né? Sim, nós falamos disso. E assustador e lindo também, não é, Jason? Não é lindo? Né? Quando a gente entende, né, que tem tanta coisa ali, né, que a gente reprime, que fica ali no inconsciente, e que está interferindo, né, no nosso dia a dia, mas quando a gente vai trazendo, eu sempre gosto de falar assim, trazendo com carinho, gente, com carinho, com cuidado, com responsabilidade, a gente vai transformando. Né? Você sabe que eu estava refletindo hoje, né? Porque surgiu uma situação com a mamãe, me deixou muito desestabilizada ontem, de ela reclamar de algumas coisas da clínica, e eu fiquei muito chateada, porque eu estava 6 meses sem chegar perto dela. E me desestabilizou, estou à procura da solução. E aí eu falei, caramba, cada vez que eu dou uma acomodadinha, que eu respiro e falo, ai, agora vai melhorar, vem um negócio e pá, né? Vem uma situação para... Então, eu estava refletindo, é como se eu conversasse com o meu mentor. Olha, Mônica, a situação vem, sempre virá. Porque os desafios para a gente se observar, se transformar e vencer, porque aí me dá ansiedade, eu fico preocupada com ela. Então,
E eu tenho minha rede de apoio, né? Tenho os amigos, como a Sueli falou, o telefone, eu tenho uma terapeuta iridóloga que aplica reiki, eu tenho acupuntura, eu tenho floral, eu busco tudo, porque senão não estava aqui agora, né? Mas, realmente, assim, a vida é assim, não dá. Eu falo, ai, meu Deus, não vou ter um pouquinho de tranquilidade? Não vai dar uma respiradinha? Não. Aí eu falei assim, bom, um dia quando Não, a mamãe não tiver, vai dar uma tranquilidade. Não, vai vir outras coisas, não. né? É. Sempre A vida é virão. dinâmica. É dinâmica, né? Como diz a história, a gente não está a passeio, né? Aí toda hora acontece alguma coisa que você tem que se rever. Especialmente É nós, nesse verdade. momento espíritas e nesse momento de transição. Estamos aí resgatando uma série de situações, né? Ó, o pessoal Sim. colocou que adorou, Nancy, quando conversamos sobre. A Sueli colocou. Adorei, É, Nancy, quando conversamos sobre o que nos incomoda. Nova visão surge e aparecem soluções variadas. sim. Sueli, e assim, é maravilhoso, né? Quando a gente consegue ter esse encontro, porque assim, numa outra situação, você já vai mais preparada. Quando você consegue acessar algumas coisas, você aprende, e aí, como a Mônica falou, tudo é dinâmico, vai acontecer situações que vai requerer aquele aprendizado que você acessou. Né? Aquela Então, ferramenta, né, que você é uma desenvolveu. isso, são várias ferramentas, né? Então, assim, gente, né, se nós temos a possibilidade de ter várias ferramentas, a nossa casa, né, a nossa casa solidariedade, né, às vezes o apoio psicológico, os nossos amigos, né, quantas vezes, né, nós não choramos, né, um ombro do Opa, outro, né? Esses dias eu até falei para a Sueli, eu falei, Sueli, você não tem noção do quanto você me ajudou, né? Quando eu passava, que eu chamei de pesquisa na e a orientação. orientação, na orientação, gente, quando eu cheguei na casa, além de eu ser tão bem acolhida, né? Aí passei na orientação com a Sueli, gente, nossa. E passei várias vezes, né? Várias vezes eu passei com a Sueli. E passo, né? E acontece de passar novamente. Gente, assim, um acolhimento, o carinho, né? A assertividade. Nossa, eu falei para ela, eu falei, olha, gratidão, você não tem noção de como você me ajudou, né? Então, é lindo demais, gente, é bom demais, né? Tá aí essas ferramentas, né? Olha, a Lucimeire colocou: valeu, Nancy, por compartilhar o seu conhecimento conosco. Certo. Gente, olha, muito obrigado. A Assim, Jane vocês me colocou: desculpem. adorei, parabéns. Ai, obrigada, gente. Olha, eu confesso para vocês que assim, eu fiquei meio nervosa, aí eu me perdi. Eu fiz todo o roteiro, aí depois eu não consegui mais seguir o roteiro, mas assim, aí eu lembrei do tio Beto, né? O tio Beto falou assim: vai no coração, né? Então eu gostaria de dizer isso para vocês. Gratidão por fazer parte da casa, gratidão por cada um de vocês na minha vida. E quero dizer assim, pessoal, cuidem de vocês com muito carinho. Muito. Gente, ó, assim, ó, se abraça. Vocês já deram esse abraço em vocês? Sim, gente, ó, fecha os olhos e abraça vocês e cuida de vocês, sabe, com muito carinho. Não se assustem, porque é lindo, né? Quando a gente vai se conhecendo, vai se descobrindo e vai se modificando. Tá bom? Que não pode a gente ficar sofrendo, né? O tempo todo e sozinho, né? Porque ninguém é alegre 24 horas por dia e ninguém é triste 24 horas por dia. 24 horas por dia. Né? Nós, né? É, Gente, eu só poderia dar uma sugestão para vocês. pode falar. Ó, tem alguns filmes, tem alguns livros que é bem legal de ler. Gente, vocês já assistiram o desenho Divertidamente? Eu vou deixar para que vocês assistam, né? Uma recomendação, é uma referência. Gente, é um desenho que é lindo, as crianças adoram, e é um desenho que fala assim, das nossas Profundo. emoções, das nossas memórias, fala das nossas estruturas,
fala dessa questão de que a todo momento a gente está em mudança e que aí a gente precisa de novas conexões no momento que essas mudanças acontecem, porque a gente vai mudando e também vai crescendo, né? Emocionalmente. Aí novas conexões são estabelecidas. Gente, é um desenho muito lindo, eu recomendo, divertidamente, né? Que fala um pouco, na verdade, o que a gente tem conversado. E a gratidão. Agradeçam, agradeçam, gratidão, gente. Antes de dormir, lembra tudo de bom que aconteceu no dia, mesmo as dificuldades, o que eu aprendi com aquilo que aconteceu, né? É bem bacana. É algo que eu descobri recentemente num dos meus cursos também, né? O poder da gratidão. E eu tô aprendendo também, pessoal, estou exercitando. Tá. Você faz a prece para nós, para a gente encerrar a live? Faço sim, minha querida. Muito obrigado, meus amigos queridos. Muito obrigada. Beijo a todos. Pode começar, Mônica? Pode. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos. Vamos entrando em conexão com toda a espiritualidade. Conscientes do carinho, do cuidado, do amor que eles têm para conosco. Essa espiritualidade que nos ampara, que nos direciona, que nos acalenta. Vamos agradecer. Agradecer a noite de hoje, agradecer ao nosso encontro, agradecer as nossas descobertas, aos nossos questionamentos, agradecer que nós estamos buscando, né, o nosso autoconhecimento. Uma vez que nós chegamos, né, lá na Casa de Solidariedade, já foi uma busca para esse autoconhecimento, já foi um passo. Então, agradecer a essa casa que a todo momento abre as suas portas, né, para nós, para que nós possamos, né, nos relacionar, para que possamos também crescer, e com tanto carinho e amor. E assim, Pai, nós vamos encerrar esse momento de hoje com o coração cheio de alegria e gratidão, com a prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e da prática do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada. Beijo para todo mundo. Boa noite. Pessoal, um beijo para todos. Boa noite.